Imagine estar dirigindo à noite por uma estrada isolada, quando de repente um objeto gigantesco aparece no céu, lançando uma cortina de luz branca sobre você. Arrancados do carro por criaturas desconhecidas, eles se viram dentro de uma nave, submetidos a exames aterrorizantes, recipientes de vidro com pessoas presas, criaturas de aparência bizarra e uma única palavra que ecoava em suas mentes: santuário. O que aconteceu nessas 2 horas perdidas? Por que eles foram escolhidos? Esse é o relato do incidente da A70, um dos casos de abdução mais perturbadores da Escócia. Mas antes de começarmos, é importante: se você já viu algo assustador ou passou por uma abdução, não deixe de contar nos comentários, pois eu acredito no seu relato. Sua história pode ser a próxima a inspirar outros. Ficaremos felizes em ouvir você. O incidente da A70 é um dos casos de abdução alienígena mais misteriosos e debatidos da Escócia. Tudo começou na noite de 17 de agosto de 1992, em uma estrada que conecta Edimburgo a uma pequena cidade chamada Tarbrax. 2 amigos, Gary Hudis, um técnico de ambulância de 35 anos, e Carlin Wright, de 25 anos, estavam em uma viagem aparentemente comum. Eles levavam um sistema de televisão via satélite para um amigo que morava na região. No entanto, essa noite se tornaria inesquecível e cheia de mistérios. Por volta das 11 horas da noite, enquanto atravessavam a estrada A70, próximo ao reservatório Harper Rig, um local conhecido por histórias estranhas e relatos sobrenaturais, algo fora do comum aconteceu. No céu escuro, ambos avistaram um objeto que imediatamente chamou a atenção. Era uma estrutura escura, sem luzes, aparentemente feita de um metal liso e sem janelas. A forma era arredondada, mas o tamanho era impressionante, quase intimidante. O objeto parecia estar flutuando acima do carro. Apesar do desconforto e da sensação de que algo não estava certo, Gary e Carlin decidiram continuar dirigindo, tentando manter a calma. Porém, segundos depois, o objeto lançou sobre a estrada e o carro uma cortina de luz branca intensa que iluminou tudo ao redor. A decisão de Gary foi acelerar e atravessar aquela luz o mais rápido possível. No entanto, no momento em que entraram na faixa de luz, tudo mudou. Ambos desmaiaram instantaneamente. Gary acordou em um local escuro e desconhecido. Ele não conseguia enxergar nada ao seu redor, nem mesmo seu amigo ou o carro. Por um instante, ele chegou a pensar que talvez estivesse morto. Essa sensação aterrorizante foi interrompida por outro apagão. Quando Gary voltou a si novamente, estava de volta ao carro, que agora seguia desgovernado pela estrada. Ao seu lado, Carlin estava sentado, mas ambos estavam em estado de choque. Gary conseguiu retomar o controle do veículo e os dois seguiram em frente, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O objeto que antes pairava sobre eles havia desaparecido sem deixar rastros, mas o desconforto persistia. Ao chegarem à casa do amigo em Tarbrax, perceberam que algo ainda mais estranho havia ocorrido. Haviam perdido cerca de 2 horas de tempo. Embora se lembrassem de ter colocado os cintos de segurança no início da viagem, agora estavam sem eles, algo que parecia inexplicável. O amigo que os aguardava estava preocupado, já que esperava por eles desde pouco antes da meia-noite. Mas os dois só chegaram por volta da 1h30 da manhã. Ambos relataram ao amigo o que haviam presenciado na estrada. Depois de descansarem brevemente, decidiram retornar a Edimburgo, mas escolheram uma rota alternativa, evitando a A70. Nos dias seguintes, Gary começou a sofrer pesadelos recorrentes e sensações estranhas. Ele relatou sentir exaustão constante, dores de cabeça e dificuldades para dormir. Os pesadelos traziam imagens desconexas e aterrorizantes, mas ele não conseguia lembrar-se de todos os detalhes.
Carling também parecia abalado, mas ambos decidiram inicialmente manter o ocorrido em segredo, temendo serem ridicularizados ou chamados de loucos. Após algum tempo, no entanto, os dois resolveram buscar respostas e entraram em contato com a Organização Bufora, Associação Britânica de Pesquisa de Fenômenos Não Identificados. Isso os levou a conhecer o renomado pesquisador Malcolm Robson, que sugeriu que ambos passassem por hipnose regressiva para recuperar as memórias perdidas nas 2 horas de tempo desaparecido. Sob hipnose, revelações surpreendentes vieram à tona. Gary e Carling lembraram que, assim que o carro entrou na luz, o veículo parou de funcionar e eles foram cercados por criaturas estranhas. Essas entidades arrancaram os dois de dentro do carro. Carling relatou que viu Gary sendo colocado em uma maca flutuante, enquanto ele próprio era guiado por uma rampa que levava ao interior de uma nave. Lá dentro, ambos descreveram estar em uma sala extremamente iluminada. As memórias de Carling eram fragmentadas, mas ele se lembrava de ser conduzido por um corredor circular, acompanhado por uma daquelas criaturas. Em seguida, ele foi levado para uma sala, onde o colocaram em uma cadeira, estando completamente nu. Ele descreveu que um exame estranho foi realizado em seu corpo. A sala era translúcida e cheia de luzes brilhantes, o que intensificava a sensação de vulnerabilidade. Carling também viu recipientes de vidro ou acrílico, onde outras pessoas estavam presas, também sem roupas. Ele relatou ainda ter visto criaturas humanoides maiores do que as primeiras e sentiu uma dor intensa no olho, como se algo tivesse sido inserido ou examinado ali. Gary, por outro lado, se recordava de estar em uma sala circular, também translúcida, mas foi deitado em uma maca. Acima dele havia um dispositivo que lembrava uma lente giratória, emitindo um zumbido. Ele mencionou que uma das criaturas tinha um braço longo e translúcido que tocou seu ombro, provocando uma dor intensa. Outra lembrança marcante foi um buraco no chão, preenchido por um líquido semelhante a gel. Ele viu uma coluna emergindo desse buraco, emitindo um som elétrico, e dessa coluna surgiu uma criatura alta, magra, com pele cinza e aparência frágil. Próxima a ela, havia uma criatura menor, com o rosto em formato de coração, adornado por símbolos enigmáticos. Durante esse momento, Gary perguntou por que estavam fazendo aquilo. A resposta foi enigmática. Santuário, já estamos aqui e estamos chegando aqui. Foi informado ainda que os humanos possuíam aspectos avançados, mas eram limitados. Ele também viu, aparentemente nos bastidores da nave, um homem humano vestido de terno preto. Em sua última memória, antes de acordar no carro, ele se recordava de uma mulher aterrorizada, sentada nua contra uma parede. As revelações chocaram os pesquisadores. A hipnoterapeuta que conduziu as sessões concluiu que os relatos eram consistentes e genuínos, mas os eventos narrados permaneceram cercados de controvérsia. Com o passar do tempo, Carling decidiu se afastar completamente do incidente. Ele evitou entrevistas e, eventualmente, negou tudo, rejeitando a experiência. Gary, por outro lado, mergulhou no estudo da ufologia e buscou compreender o que havia acontecido naquela noite. O incidente da A70 permanece um dos relatos de abdução alienígena mais intrigantes da Escócia. Ele atraiu o interesse não apenas de pesquisadores independentes, mas também do Ministério da Defesa escocês, embora detalhes oficiais nunca tenham sido divulgados ao público. Até hoje, o caso divide opiniões, sendo visto por alguns como uma prova convincente de contato extraterrestre e por outros como um exemplo de confusão ou histeria coletiva. Histórias como essa reforçam o fascínio por fenômenos inexplicáveis e alimentam a curiosidade sobre o que realmente acontece nas profundezas do universo e aqui mesmo na Terra.
Se você gosta de relatos ufológicos, continue acompanhando este espaço para mais mistérios e histórias impactantes.